Vasco encerra a preparação com Felipe e terá Tietê de volta. Maurício Lemos não joga. E qual será a escalação que Felipe vai mandar a campo para enfrentar a equipe do Operário, hein? Isso e muito mais. A partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos falar sobre a procura pelo novo técnico. Parece que Diniz é muito provável que seja confirmado como novo técnico do Gigante. Então, isso e muito mais. Depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Gigante da Colina a partir de agora, vamos falar de Vasco, porque encerrou hoje a preparação para enfrentar a equipe do Operário. Todo mundo já sabe, todo mundo já está careca de saber que o nosso querido Felipe está comandando os treinos do Vasco. Inclusive, em um dado momento, o Felipe trouxe alguns meninos da base para treinarem junto com o profissional para ter aquela vivência, né? O GB treinou, o Euder treinou, o próprio Bruno Lopes também, mas alguns desses meninos não foram relacionados para essa partida. O Vasco encerrou a preparação no Rio de Janeiro hoje, já viajou, já está em Curitiba, depois vai para Ponta Grossa, onde enfrenta o Operário nesta quinta-feira, feriado, né, do Dia do Trabalho, mas botaram o jogo 16 horas. O torcedor vascaíno também que curtiu um pouquinho, botava o jogo lá de noite, né? Ficar melhor, mas botaram o jogo 16 horas para enfrentar a equipe do Operário lá em Ponta Grossa. E os relacionados do Vasco foram os seguintes, vou trazer na tela para você ver. Tem a volta do Tietê, né? Adson, Alex Teixeira, que marcou época no Germano Krieger com aquele jogo de 2 gols, né? Quem não ficou maluco naquele jogo, né? Que achou que o Vasco nem ia subir, o Alex Teixeira deu uma sobrevida com aquela virada 2 gols. Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, que foi bem no último jogo, né? Lloyd mostrou algum serviço finalmente. Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, é time que tem Lucas, hein? Luiz Gustavo, da base, Matheus Carvalho, o Cocão, Nuno Moreira, o grande destaque do Vasco, mas no último jogo não foi tão bem assim, Paulinho, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, também goleiro da base, Puma Rodrigues, Rayan, Tietê de volta, Berrete e Vitor Luiz. O Carelo ficou fora da lista de relacionados, esposa também. Maurício Lemos ainda segue o cronograma, né, de recuperação, tem a volta do Adson, Payet também segue o cronograma de recuperação. Então, esse é o Vasco que vai para enfrentar a equipe do Operário lá em Ponta Grossa. O Vasco já, inclusive, já está em Curitiba, já chegou em Curitiba agora há pouco, no momento que a gente está aqui gravando esse vídeo. A expectativa é que Felipe possa trazer de volta o Tietê ao time do Vasco, ao time titular. Isso aí é algo que deve acontecer, né? É algo que pode acontecer com o Felipe como técnico. A expectativa também é como ele vai manter esse ataque do Vasco, se ele vai colocar aí um Rayan e o próprio Verrete, se ele vai querer trazer o Adson como titular, já que o Adson havia sido segurado um pouquinho, até pela questão também envolvendo a própria situação do Vasco da Gama, do jogador ter um problema físico e aí o Desp segurar, essas são as expectativas para que Felipe mexa na equipe. Mas uma coisa deve mudar no Vasco. O Vasco deve ser um time mais ativo do que estava sendo com o nosso querido Fábio Carille, porque o Felipe treinou muito, muita movimentação durante esses dias que ele teve para enfrentar a equipe do Operário. Então, o Felipe fez algumas mudanças ali em termos táticos para poder ter algo diferente para enfrentar a equipe do Operário. A expectativa é que o Vasco tenha aí um time diferente em postura. Há a possibilidade do Tietê entrar como titular. Jogadores como Hugo Moura, como Coutinho, como o próprio PH, que saiu sentindo no último jogo, serão avaliados e com condições eles poderão sim enfrentar a equipe do Operário. Lembrando que o Vasco enfrenta no próximo domingo o Palmeiras, lá em Brasília, né? Jogo que o Vasco vendeu aí
para a para o Grupo Metrópolis, para enfrentar a equipe do Brasil, do Palmeiras. Mas a provável escalação é Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, Lucas Freitas e Piton. No meio-campo pode ser Hugo Moura e Tietê. Pô, o Coutinho, Nuno e o nosso querido Ryan ou Adson e também o Verratti no comando de ataque. Essa pode ser a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Operário. E trazendo mais informações sobre questão do Vasco, né, sobre mudanças no Vasco, é que o nome do Fernando Diniz continua muito forte nos bastidores. O Vasco já tem aí uma aproximação, mas lembrando sempre, não existe um acerto entre Vasco e Fernando Diniz. As coisas ainda não estão acertadas, não tem nada redigido ainda. Houve conversa, assim como o Vasco também conversou com o Carpini e outras coisas. É o favorito do Pedrinho, todo mundo sabe disso, mas ainda não está fechado. Precisa chegar a um denominador comum para poder o treinador ser o treinador do Vasco. Então, nesse momento, é sim uma fase de negociação, uma fase de conversa. O Diniz já tinha deixado claro em outro momento que queria voltar ao Vasco para poder fazer um trabalho melhor do que foi aquele trabalho na Série B, né? Que começou cambaleando, ganhou um jogo, depois não estava conseguindo, depois encaixou o modelo de jogo, depois cai de produção, tem aquele jogo contra o Cruzeiro, tem um jogo contra o Guarani, várias situações, e ele quer trabalhar com mais tempo no Vasco. Isso também é algo até batido pelo Diniz, né? O Diniz quer mais tempo, quer ter respaldo, quer ter aí um trabalho para que ele possa ter tempo para implementar aquilo que ele acha que é correto dentro do futebol. Enfim, vamos esperar a expectativa para que as coisas aconteçam nos próximos dias. Léo, você gosta do Fernando Diniz? Cara, eu tenho uma dúvida sobre o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz estava muito bem no Fluminense, tirou um Fluminense de quase rebaixado para ir a uma Libertadores, depois para ser campeão de uma Libertadores, aí cai de produção, ele perde o André, ele perde o Nino, ele perde o Arias em um dado momento, perde o John Kennedy, que acaba pisando na bola também, mas é um cara que, querendo ou não, utiliza muita base, pede mais intensidade, não fica na beira do campo só olhando o jogo rolar. Enfim, algumas situações aí que tem no Diniz que me agrada, mas para mim a grande dúvida é como o Diniz estará no Vasco. É o Diniz daquele Fluminense de 2023? É o Diniz do Fluminense de 2024 e também do Cruzeiro de 2024? Essa é a grande dúvida que a gente tem para o ano de 2025. Mas é a grande possibilidade, sim, que o Diniz seja o novo técnico do Vasco da Gama. E antes de terminar esse vídeo, gostaria de parabenizar os meninos do Sub-17 do Vasco. Estão jogando muita bola ao comando do Cássio Barros aí. Muita bola mesmo. Gloriaram mais uma vez o Flamengo. Estão na final do Copa do Brasil do torneio. Vão enfrentar o Bahia no Sub-17. Parabéns aos meninos por essa bela campanha. Ganharam o Flamengo na ida e na volta, né? Muito bem aí, muito bom trabalho dos meninos aí, principalmente o Diego Minetti, que eu já falei dele aqui no canal em outros momentos. Parabéns aos meninos da base aí. Andrei Fernandes, tem vários meninos bons nesse time do Vasco, viu? Vários meninos bons. E vão enfrentar aí a equipe do Bahia na final do Sub-17. Então, os meninos aí venceram por 3-0 o Flamengo. Andrei Fernandes, Kaique Ferreira e Diego Minetti foram os autores do gol, totalizando aí 7-2 no placar agregado. O Vasco já tinha ganhado o Flamengo por 4-2 no jogo de ida. Então agora estão na final da Copa do Brasil Sub-17. Parabéns aos meninos da Colina. Então é isso, gente. Muito obrigado. Aquele abraço. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mesmo pela audiência e valeu. Valeu, rapaziada. Até a próxima.